Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordeno a pós-graduação em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde e damos continuidade hoje ao nosso curso de histopatologia, em sua quinta aula. Lembrando que nós estamos seguindo o livro de histopatologia da pele de Liver, o nosso manual e atlas, do qual extraímos a sequência para o estudo da histopatologia. E como falado, nossa quinta aula, que na realidade é a sexta, visto que a primeira foi uma aula de conceitos, mas a sequência seguida do Liver, ela vai do complemento da quinta aula. Então, hoje nós vamos estudar lesões localizadas com adelgaçamento da epiderme, ou seja, são lesões em alguns pontos da pele com um afinamento da camada epidérmica. E esse afinamento ele é seguido com uma proliferação melanocítica. Em verdade, também vamos estudar as patologias sem proliferação melanocítica. Então, dentre as patologias com proliferação, o ícone é o melanoma lentigo maligna, in situ microinvasivo. E quando falamos nas lesões localizadas com adelgaçamento da epiderme sem proliferação melanocítica, então nós vamos falar sobre a ceratose actínica atrófica e vamos falar também sobre a poroqueratose. Então vamos observar nessa primeira fotografia, nós temos uma lesão localizada no nariz. Essa lesão é uma lesão marrom com alguns pontos enegrecidos. Então, uma lesão de bordos facilmente, em sua maior parte, facilmente traçado, né? Em algumas situações há uma dificuldade para o apontamento dessa margem, desse bordo, mas em geral são lesões que têm ali uma facilidade no seu encontro de bordas, né? O que a gente não está vendo aqui nessa fotografia, visto que a sua parte esquerda ela não é bem visualizada. A parte direita, sim, onde a gente encontra inclusive alguns pontos mais escurecidos nessa estrutura. Então, isso é um lentigo, tá? Um lentigo que é uma lesão provocada por uma alteração, por um aumento no número de células melanocíticas. Então, nós temos um lentigo. Nessas considerações de lentigo maligno, melanoma lentigo maligno, nós temos aí uma lesão neoplásica que pode estar in situ, ou seja, na epiderme reservada, ou já com um processo de invasão, que quando inicial nós chamamos de microinvasão. Aqui nós já temos uma lesão maior, com uma dificuldade maior de se ver os bordos. O que eu chamaria a atenção dessa lesão é o tanto de tempo que essa lesão ela teve crescimento, sem que houvesse uma atenção, sem que houvesse um tratamento para essa lesão chegar a esse tamanho. Então, a gente costuma falar do lentigo de Du Broglie. O lentigo de Du Broglie realmente são esses lentigos maiores na face e que 50% deles evoluem e a outra metade se transforma em melanoma. Lembrando que os melanomas desse tipo de lesão são melanomas não tão agressivos quanto a maior parte. Então, são melanomas
que temos uma redução, digamos assim, dos riscos, onde temos um prognóstico melhor. Aqui temos uma outra lesão menor, ainda podemos ver boa parte dos seus bordos, né? A sua separação da pele normal, e referenciam aqui, vejam que a maior parte em regiões de fotoexposição, como nós vimos, referencia aqui uma alteração na relação dos melanócitos com o restante do conteúdo celular. Então, se a gente fala de estrutura na epiderme, a gente tem um aumento dos melanócitos em relação aos queratinócitos que existiam. A relação ela é alterada. Aqui temos uma lesão de uma pigmentação maior. Então, a gente costuma dizer que essa pigmentação ela varia do marrom ao preto. Realmente existe uma variação no pigmento. Em sua grande maioria, na face, a gente tem o aparecimento dessa lesão em regiões de fotoexposição. Então, vamos a alguns conceitos. Então, primeiro, o melanoma lentigo maligno, digamos, vindo aí de um lentigo maligno melanoma, né? Uma das nomenclaturas é chamar lentigo maligno melanoma quando não há ainda sinais de invasão. Então, seria um melanoma in situ. E melanoma lentigo maligno ou maligna quando já existe a invasão. Então, ele é 10% de todos os melanomas, o melanoma lentiginoso acral. E aí a gente pode lembrar que esse melanoma lentiginoso acral, ele em verdade tem um prognóstico melhor do que os outros melanomas. Então a gente tem aqui um informe de que há um adelgaçamento, né? E aqui a gente vê que nós estamos estudando estruturas adelgaçadas da epiderme. Então existe um afinamento que pode acontecer pelo próprio envelhecimento da pele, o envelhecimento dito envelhecimento cronológico, ou pelo processo ambiental de exposição à radiação ultravioleta. Então nós temos o envelhecimento intrínseco, que é esse envelhecimento cronológico, e nós temos o envelhecimento extrínseco, que é o envelhecimento da exposição à radiação ultravioleta do Sol. Então, pode haver um número diminuído ou tamanho reduzido de queratinócitos. Então, a gente está falando que os queratinócitos eles reduzem, então existe um afinamento, e os melanócitos eles aumentam. Então, há proliferação de grupos isolados. Então, como é que é o aumento desses melanócitos? Tá? O aumento desses melanócitos a partir de grupos isolados ou pequenos grupos de melanócitos atípicos. Então, lembrando que aqui nós temos um melanoma, nós temos uma neoplasia. Então, esses melanócitos eles mostram algum grau de atipia, resultando na localização de melanócitos em contiguidade na camada basal da epiderme. Então, nós temos uma proliferação contígua de melanócitos lesionais em epiderme achatada atrófica. Então, redução do número de queratinócitos e aumento do número de melanócitos. Proliferação dos melanócitos de forma contígua. Então, existe uma diferença com o melanoma de crescimento radial, né, que é irregularmente espessado e adelgaçado. Então, quando pensamos naquele melanoma
que é o mais comum, melanoma de crescimento radial, que é irregularmente espaçado e adelgaçado. Diferença com as lentigens actínicas e nervos displásicos, que têm alongamento das cristas epidérmicas. Aqui nós não temos esse alongamento de cristas epidérmicas. Nas lentigens ou nos lentígios actínicos, né, os lentígios provocados apenas pela exposição solar, nós temos essa característica de ter cristas epidérmicas alongadas. E o nervo displásico, ele também tem essas cristas epidérmicas alongadas. Então, no melanoma lentígio maligna, as células lesionais tendem a ser alongadas e fusiformes. Tá? É o que a gente vê realmente da característica das células melanocíticas. Principalmente essas células atípicas, elas tendem a ser fusiformes, tendem a ser alongadas. Os núcleos são atípicos, ou seja, eles aumentam no seu volume, eles se tornam hipercromáticos e a forma é variada, é o que a gente chama de pleomórficos. Então existe uma atipia uniforme, diferente do que acontece nos nervos displásicos. Então, essa atipia uniforme significa que a maioria das células vai ter uma alteração, é a atipia uniforme. Já nos nervos displásicos, isso não acontece dessa forma. Frequentemente, os melanócitos atípicos se estendem ao longo da camada basal dos folículos pilosos. Então, a gente vai ver que existe uma facilitação à penetração nos folículos pilosos e também nas glândulas sudoríparas. Geralmente, existe alguma extensão pagetoide de melanócitos atípicos para cima. Então, quando você tem a transformação do melanoma, existe essa extensão pagetoide para cima da epiderme, então partindo da camada basal em direção à camada córnea. Predominam células isoladas, mas pode haver ninhos na camada basal. Na derme superior, geralmente com degeneração solar elastótica grave. Então, isso aqui é referência à sua exposição solar. Então, existe aí a exposição solar, e essa exposição solar, ela termina por trazer essas degenerações da camada epidérmica, com aparecimento de elastose. Então, nós também temos os macrófagos que conseguem fagocitar pigmentação, então são os melanófagos, e temos um infiltrado inflamatório bastante pronunciado nessa lesão, que é o melanoma lentígio maligno. As microinvasões podem ser demonstradas nas áreas de inflamação dérmica. Então, temos como diagnóstico diferencial os nervos juncionais lentiginosos, e aí vimos que neles há pouca ou nenhuma atipia. Nós também vimos a questão das cristas. Então, os nervos displásicos, eles têm uma maior riqueza nesses alongamentos de cristas epidérmicas. Então, os nervos displásicos ou displásticos, eles mostram também branda ou moderada atipia. Então, vemos que aqui dos nervos juncionais aos nervos displásicos, nós vamos ter
uma quantidade de atipias, que, no entanto, só chega a uma quantidade moderada no caso dos nervos displásicos, que são exatamente aqueles que, junto com as lentigens actínicas, têm mais cristas, tem mais pronunciamento em cristas epidérmicas. Então, o que temos de diferença entre eles é exatamente o alongamento lentiginoso das cristas epidérmicas que encontramos no nervo displásico, nas lentes actínicas. Temos um contraste, né, com a atrofia solar da epiderme, no caso do melanoma lentígo maligno. E o melanoma lentígo maligno mostra uma moderada a severa atipia uniforme. Então, trocando isso aqui, a gente viu exatamente que esses nervos displásicos, as lentes actínicas, os nervos juncionais, principalmente os últimos dois, eles têm aqui essa característica das cristas epidérmicas. Eles têm uma maior riqueza, um maior pronunciamento dessas cristas. Vimos também que o melanoma lentígo maligno ele é mais atrófico por causa da exposição solar. E o melanoma lentígo maligno ele tem mais atipias, as atipias são mais severas. Então, aqui mais uma vez a fotografia da lesão, mostrando exatamente a pigmentação, a variedade. Normalmente a forma ela tende a ser mais arredondada, mas essa pigmentação do marrom até o preto. Aqui nós temos uma fotografia onde vimos, a partir do advento de luzes polarizadas, né, da luz de UD, nós conseguimos ver a pigmentação da pele. Né? Essa pigmentação que a olho nu ela não é visível. Então, vimos aqui exatamente sobre o lentigo, vemos uma maior pigmentação, uma maior riqueza desses pigmentos, que significam células em crescimento. No caso do lentigo, que são os lentigos, são as células melanocíticas. Aqui temos um lentigo bem mais leve. Então, em geral, esses lentigos mais leves, com pigmentação mais leve, sem outros pigmentos, como aqueles pontos pretos, em geral referenciam o lentigo benigno, o lentigo que não vai à transformação para melanoma lentígo maligna. Já que nós vimos um espalhamento, né, um crescimento importante de uma lesão que possivelmente demorou meses, né, para chegar a essa estrutura. Então devemos ter atenção a essas pigmentações escurecidas na pele, que em geral aparecem com 2 centímetros, 1 centímetro, e que tendem a um crescimento radial, um espalhamento na face ao longo de meses ou anos. Aqui nós temos uma lesão mais pronunciada no ducto nasal, com a pigmentação mais escura no centro. Aqui na histologia, nós temos a visualização da pigmentação nessa camada epidérmica, e a partir daqui nós vamos fazer essa visualização em termos de histologia da pele. Aqui vemos um pequeno aumento
Já na camada basal, nós vimos essas células pigmentadas. Então, com a aproximação da histologia, nós conseguimos ver o seguinte: uma epiderme atrófica. Então, vimos aqui a espessura da epiderme, realmente afinada, né? Da camada córnea até a camada basal. Nós vimos cristas epidérmicas achatadas, então não vimos como, por exemplo, nos nervos displásicos, nas lentígenes ou lentículos actínicos. Aqui nós temos um achatamento dessas cristas. Nós não vimos aqueles movimentos de vai e vem em cristas epidérmicas. Essas cristas elas não se aprofundam, né? Temos uma lesão larga e mal circunscrita. Então, embora a gente tenha aqui uma estruturação de certa maneira pequena, né? A gente pode ver nessa outra fotografia que a lesão ela é bem vasta, ela é bem comprida. Então, nessa fotografia mais próxima, nós conseguimos ver os melanomas atípicos, seus citoplasmas mais claros, seu núcleo maior. Temos, em algumas situações, quando o crescimento, um espalhamento pagetoide, né, principalmente quando essa invasão, porque significa que a lesão está crescendo, nós não vemos aqui, e o crescimento ele vai nos dois sentidos. Então, essa estrutura pagetoide, ela vai a partir da camada basal, assumindo camadas mais superficiais. É claro que aqui nós temos uma lesão onde a epiderme também é achatada, a epiderme fina, em geral por causa de uma redução desses queratinócitos pelo envelhecimento da pele. As células frequentemente são arranjadas de forma perpendicular, ou seja, nesse sentido, né? Nesse sentido perpendicular à epiderme. Os melanócitos têm retração do citoplasma, e essa retração não é uma situação vista em vivo, é um artefato do processo de coloração. O núcleo, como bem dissemos anteriormente, tem uma situação de modificação da sua forma, então é um pleomorfismo, e encontramos células também multinucleadas. Então, além desse pleomorfismo, temos essa característica de multinucleação. As lesões se estendem para dentro de folículos, como já bem dissemos, e de glândulas sudoríparas. Então, elas seguem normalmente, como se fosse a própria epiderme. E frequentemente os melanócitos mostram abundante pigmentação. A epiderme atrófica é a derme com elastose solar, então isso mostra exatamente essa característica de maior aparecimento em regiões de fotoexposição, com envelhecimento extrínseco, por causa das radiações ultravioletas. E também conseguimos observar um infiltrado, esse infiltrado linfocítico e melanófagos na derme papilar. Está infiltrado linfocítico e melanócitos na derme papilar.
Temos uma proliferação, então, lentiginosa, essa proliferação que assume aqui uma posição na epiderme. Essa proliferação de células melanocíticas. Essa proliferação, ela normalmente é uniformemente isolada e composta de células atípicas. E nós conseguimos ver o aspecto de elastose, com elastólise de fibras elásticas e quebra de fibras colágenas. Então, esse material vai se acumulando na parte superior da derme. Então, temos um processo de elastose solar instalado. Aqui, em maior aproximação, nós conseguimos ver as células com citoplasma maior, núcleos pleomórficos. Núcleos aumentados, hipertróficos e irregulares, que são as ditas atipias citológicas uniformes. Aqui nós conseguimos ver o segmento, né, do crescimento lentiginoso entrando em reentrâncias, que podem ser folículos, podem ser orifícios e dutos de glândulas sudoríparas. Então, existe a penetração. Então, aqui nós conseguimos ver bem esse crescimento lentiginoso. Quando das invasões nós temos esse processo pagetoide. Então, aqui conseguimos ver claramente as células, né? Então, células com citoplasma grande, núcleos pleomórficos, às vezes multinucleado, como vemos aqui. Conseguimos ver os pigmentos também. A elastólise, né, do processo de fotoenvelhecimento. Conseguimos ver essa pigmentação também na derme. Então, vemos diversas células aqui com núcleo hipercromático, citoplasma grande. Às vezes a gente consegue ver essa retração do citoplasma, né? A gente consegue ver aqui algumas células onde o citoplasma não é aparente. Então é retração, essa retração ele é artefatual, artefata. E vamos a uma rápida revisão sobre o melanoma lentígeo maligno in situ microinvasivo. Então são máculas aumentadas do tamanho da face que crescem por anos. Então, o dermatologista ele tem a obrigação de avaliar essa mácula para que seja feito um tratamento inicial, visto que em máculas inocentes, até mesmo procedimentos como criocirurgia, aplicação de ácido tricloracético podem resolver o problema. E em estruturações que, vistos a dermatoscopia, podem mostrar risco de invasão, nós podemos fazer excisão cirúrgica. Então, mais à frente a gente vai fazer uma avaliação dessas imagens dermatoscópicas e discutir um pouco o melanoma lentígeo maligna também na dermatoscopia. Então, lembrando que as tonalidades variam do castanho ao enegrecido, ao preto. Os limites são irregulares, embora algumas lesões tenham limites bastante irregulares, como nós vimos, mas é muito comum haver uma mistura
dessas características, principalmente quando a lesão é muito jovem, quando ela está disseminando, está crescendo rapidamente. Que aí seria um melanoma já estabelecido, já que o crescimento é lento. Então, a lesão é muito larga e mal circunscrita à microscopia, porque veja que a gente fala em lesões de 1 a 2 centímetros, então a microscopia termina mostrando lesões muito largas. A epiderme atrófica, como falamos sobre a questão da exposição à radiação ultravioleta, e a arquitetura das cristas é uma arquitetura achatada, então não tem aquelas cristas pronunciadas como nas dos lentigos solares, como nos nervos displásicos, principalmente. Então é uma proliferação lentiginosa, ou seja, ali na epiderme, de melanócitos predominantemente isolados, uniformemente atípicos. Então temos aqui uma atipia de moderada a grave, o crescimento ele é confluente e contíguo, e a derme suprajacente mostra-se com elastose solar. Sobre as células, os núcleos são aumentados, hipercromáticos e irregulares. Isso traz o que a gente chama de atipia histológica uniforme, e há uma proliferação melanocítica atípica, que pode estender-se ao longo do epitélio folicular e do epitélio das glândulas exócrinas. Então, trago aqui um adendo para a gente lembrar o que acontece em relação à evolução, né? Por exemplo, aqui temos a relação dos queratinócitos com os melanócitos. Aqui nós temos uma inversão dessa relação, uma tendência à inversão, com melanócitos atípicos. Vejam que aqui nós temos melanócitos típicos. Aqui nós já temos os melanócitos atípicos, núcleos pleomórficos, núcleos aumentados. E depois o processo de invasão, que acontece no melanoma e acontece no melanoma lentigo maligno, que é 10% desses melanomas. Aqui para a gente lembrar que também existe o amelanótico, o lentigo maligno amelanótico, ou melanoma melanótico lentigo maligno. E mostramos aqui duas fotografias onde não há a observação da pigmentação, mas depois se faz duas imunohistoquímicas, uma usando o HMB45 e outra usando o Melan-A. Então, os dois mostram, né, a origem celular, os dois mostram o padrão de origem. Então, aqui são células de origem melanocítica, ele consegue identificar essas células de origem melanocítica. Então, vejam a importância da imunohistoquímica para esses diagnósticos diferenciais. Então, temos aqui uma dermatoscopia. Então, o que é que chama a atenção nessa dermatoscopia? O que a gente chama de pseudorrede. E nós temos as estruturas romboidais, são essas estruturas mais pigmentadas, que falam no sentido de evolução da lesão. Aqui nós temos uma estrutura que ela é mais parecida com uma dermatite seborreica, com seus pseudocistos e pseudofolículos. E aqui nas duas nós temos o que a gente chama de
estruturas anulares granulares, né, em formação, que são elas que formam essa pseudorrede, que podem se desorganizar. Essa pseudorrede, como está aqui, ela fica ao redor dos folículos pilosos. Então, inclusive a pigmentação irregular, né? Aqui temos estrutura romboidal. Então, a pigmentação irregular desses folículos, eles podem mostrar a invasão desse folículo pelas células melanocíticas. Então, aqui a gente vê essa pseudorrede mostrando estruturas muito grossas. Essas estruturas são as estruturas romboidais, que são a aglomeração das estruturas anulares granulares. Então, por exemplo, vendo essa estrutura, se eu tivesse que fazer uma biópsia, eu faria onde há mais pigmentação, onde há, inclusive, essa irregularidade na pigmentação folicular, com invasão, possivelmente, dos folículos pilosos. Aqui nós temos uma estrutura mais fina, né, mas mostrando aqui possivelmente uma associação de ceratose actínica, onde a gente vê essa característica de pele de morango, com ou uma ceratose actina pigmentada, ou uma associação com um lentigo maligno melanoma ou melanoma lentigo maligno. Aqui nós temos ainda uma estruturação bastante incipiente, mas já vemos estrutura romboidal. Aqui estruturas romboidais, aqui essa pseudorrede. Então, se eu tivesse que fazer uma biópsia, eu faria nessa posição, faria nessa posição. Então, a biópsia que fosse guiada pelo dermatoscópio. Aqui nós temos uma estrutura mais regular, então aqui claramente nós vemos as estruturas anulares granulares, que são com pontos. Esses pontos eles vão se juntando e vão formar as estruturas romboidais, de tanto ponto associado. E vejam que os folículos, eles aqui não estão sendo invadidos. Quando existe essa invasão, maior o risco da invasão da lesão também. Então aqui a gente vê uma lesão na ponta do nariz e vimos, né, estruturas romboidais, a pseudorrede, essas estruturas anulares granulares que a gente vê aqui. Então, por enquanto, a gente não consegue ver aqui, ó, vemos estruturas romboidais, né, pontos, são vários pontos, né, então esses pontos vão se juntando. Com o crescimento da estrutura, nós começamos a ver essas estruturas irregularmente pigmentadas, então os orifícios com maior pigmentação, isso pode referenciar já a penetração nesses orifícios de células neoplásicas. Então, vendo aqui, ó, aqui nós estamos vendo realmente a pigmentação irregular dos folículos. Vejam aqui, ó, como aqui a gente consegue ver essa pigmentação irregular. Então, várias fotografias de pigmentações irregulares dos folículos. Isso significa, possivelmente, a penetração dessas células nos folículos. Aqui, as estruturas anulares granulares, mas já temos também pigmentação irregular de folículos. Aqui, pigmentação irregular de folículos. Pigmentação irregular de folículos. Então, estruturas anulares granulares, pigmentação romboidal, aqui possivelmente já existe um crescimento, né? Pigmentação romboidal, e aqui a pigmentação irregular dos folículos, pigmentação irregular dos folículos. Então, isso significa que há possível penetração dessas células malignas dos folículos.
Aqui estruturas romboidais. Vejam como aqui a gente já não tem tanto aquela característica como aqui, ó, de invasão de folículos. Aqui a gente não tem. Até tem um pouco aqui, ó, no centro, a gente consegue ver. Então aqui eu faria minha biópsia. Estruturas anulares granulares. Aqui a pigmentação irregular de folículo. Estruturas anulares granulares. Uma aproximação, vendo aqui ó, um folículo irregularmente preenchido. Bom, e ao final, nós vamos agora para as ceratoses actínicas atróficas, que são representantes das lesões localizadas com adelgaçamento sem proliferação, Contudo, o que acontece aqui? Nós já vimos em aula anterior a ceratose actínica atrófica. Então, nós temos lesões localizadas com adelgaçamento da epiderme pelo envelhecimento da pele. Então, nós não vamos repetir, basta que os senhores procurem a primeira ou segunda aula, acredito que a primeira aula, onde há a ceratose actínica atrófica. E vamos ao segundo tema da aula, que são as lesões localizadas com adelgaçamento da epiderme, também sem proliferação melanocítica. Então, semelhante à estrutura da ceratose actínica atrófica. Contudo, aqui nós temos uma importante característica histológica, que é a formação de lamelas cornoides. Então, na histologia, na clínica, nós temos essa lesão com um centro mais atrófico, a periferia formando uma elevação, né? São como cristas com um pouco de elevação e descamação na periferia, e o centro atrófico. Então, aqui uma dermatoscopia mostrando essa característica que aponta uma descamação, aponta uma elevação da periferia da lesão, e o centro ele é mais baixo, mais atrófico. Nós temos alguns tipos, né, de poroceratose, com a poroceratose superficial, a porokeratose em placa, a porokeratose MBL, porokeratose disseminada, actínica. Então, ela tem uma crista ceratótica periférica, que a gente chama de lamela cornoide na histologia. Existem 5 formas diferentes, sendo que a porokeratose actínica superficial disseminada é a mais comum, a mais característica. Acontece em áreas de forte exposição, daí a explicação para o adelgaçamento da epiderme. E na histologia, a gente tem uma invaginação da epiderme. E essa invaginação, ela se torna cheia de queratina. Existe uma invaginação que estende-se profundamente para baixo, então a invaginação ela vai para baixo, formando um ângulo. Então ela não é uma lamela reta, ela é uma lamela que faz um ângulo, ou seja, ela é assim. Então, essa invaginação, ela aponta para fora da lesão. Então, a gente tem uma lesão, uma lamela à esquerda e uma lamela à direita, né? Então, digamos, as projeções delas são para o centro.
Então, no centro da invaginação, eleva-se essa coluna paraqueratósica. Então, existem núcleos celulares na camada epidérmica acima dessa invaginação, que é o que forma a lamela cornoide. E na epiderme abaixo dessa coluna, os ceratinócitos, eles são irregulares. A gente tem uma leve irregularidade, né? Alguns deles já eosinofílicos. Então, existe uma tendência à queratinização. E nós temos ali naquela região abaixo da lamela, na parte córnea, abaixo da lamela, a gente tem a ausência da granulosa em geral. Então vejamos algumas imagens aqui. Esse adensamento da camada córnea. Aqui nós temos esse adensamento córneo paraceratósico. Então, na realidade, aqui essa lamela ela está apontando para o centro. Então, o centro é essa região aqui. E a sua invaginação apontando para fora da lesão. Aqui a gente consegue, nessa imagem muito bonita e rica, nós conseguimos ver a lamela cornoide com uma invaginação apontando para a periferia e a projeção apontando para o centro. Aqui nós temos núcleos celulares nessa lamela cornoide e vejam que até aqui nós temos granulosa e ela volta aqui, mas nós não temos granulosa nessa região. E as células aqui abaixo, elas tendem a ser um pouco mais eosinofílicas, um pouco mais desorganizadas. Então aqui temos a coluna ceratósica angulada, com projeção para o centro. Aqui nós conseguimos ver bem a questão da granulosa. Vemos também uma certa desorganização das células abaixo, a angulação para a periferia, a projeção para o centro, células nucleadas. Então, mais uma vez, informando a questão da ausência da granulosa. Mais uma vez aqui vemos a ausência da granulosa. Então, essa região aqui sem granulosa. Um pouco mais de eosinofilia nessa região. Células mais desorganizadas. As células com núcleo ainda na lamela cornoide. E a gente tem um infiltrado, né, principalmente abaixo dessas regiões, um infiltrado de células mononucleares. Esse infiltrado pode ser em focos, né, mas pode formar uma faixa também semelhante à faixa de Ulna. Bom, pessoal, então encerramos aqui essa nossa participação na quinta aula de histologia. Próxima aula tem mais. E espero que esse conhecimento histopatológico ele venha a somar ao conhecimento da dermatologia clínica e trazer aí um maior entendimento sobre o processo de formação das patologias da pele. Então, até a próxima.